João, capítulo 7, foi o último livro a ser escrito, foi escrito na virada do século, e ele é o quarto dos evangelhos, são 4 evangelhos, quer dizer, um evangelho só com 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o quarto dessa sequência. Lá no capítulo 7, você preste bem atenção ao texto, você vai achar interessante, porque eles fazem um convite a Jesus, para os irmãos de Jesus, irmãos mesmos, filhos de Maria, não se assustem. A Bíblia inúmeras vezes fala que Maria teve outros filhos, que Jesus tinha irmãos. E você vai ver que eles instam com Jesus de que ele possa ir a uma festa. E ele disse que não vai, mas depois ele vai na surdina, secretamente Jesus vai à festa. Vamos ler o texto, João capítulo 7, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as suas obras, as obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, e eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: você tem demônio? Quem é que está querendo te matar? Jesus disse: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. Se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. É muito difícil a gente entender o lugar da gente no reino de Deus, porque nós temos uma compreensão muitas vezes vaga do que é o reino de Deus, de quem é Deus e do que Ele quer para cada um de nós. Há um escritor de um livro pequeno chamado T.B. Maston, e A Vontade de Deus em Sua Vida, e ele trata dessas questões de como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida.
Mas como perceber qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Jesus, nessa narrativa, ele sendo convidado por seus irmãos. Depois podem verificar Marcos 6:3. Você vai encontrar ali a narrativa sobre os irmãos e as irmãs de Jesus em Marcos 6:3. Mas Jesus está sendo instado por seus irmãos a ir a uma festa na Judéia. E ele disse: eu não vou. Eles queriam matá-lo, ele havia saído de lá e queriam apedrejá-lo. E ele havia saído de lá e agora estavam insistindo. Ele disse: eu não vou, e vão vocês. E eles foram para lá. Dias depois, na festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das barracas, porque era tempo de lembrar que o povo esteve no deserto acampado em barracas e Deus sustentou todo o povo. Por isso o povo se reunia e com a festa chamada dos tabernáculos ou festa das barracas. E Jesus disse: vão vocês. E eles foram. E Jesus resolveu ir também. Mas a Bíblia diz, nesse interregno aqui nas entrelinhas que nós acabamos de ler, diz que os irmãos de Jesus tinham dificuldade. Eles não criam em Jesus. E é compreensível. Imagina você tem dentro de casa um irmão mais velho e ele disse assim: eu vim do céu. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: coitado do meu irmão, eles têm algum problema mental. Disse: você nasceu da nossa mãe. E ele disse: mas eu vim do céu. Eu sou o próprio Deus encarnado e eu estou aqui entre todos vocês, mas eu vim dos céus. Eu existo antes da fundação do mundo. E aí você certamente teria dificuldade ou pena do seu irmão mais velho estar declarando isso. Eu lembro de uma menininha da igreja, ainda muito pequena. Ela estava ali embaixo conversando com a minha esposa. E aí eu estava chegando e ela disse... Aí a minha esposa disse: o Celso está vindo aí. Aí ela falou: não, aquele lá é o pastor. E aí a minha esposa disse para a menininha, disse: não, mas o nome dele é Celso. Ela disse: não, o nome dele é pastor. E a menininha insistiu: não, o nome dele é pastor. E aí eu cheguei perto, aí a Lecimar disse para a menininha: pergunta para ele. E a menininha virou-se para mim, eu não sabia da conversa, ela olhou para mim e disse: qual é o seu nome? E eu disse: Celso. E ela disse: coitado, ele nem sabe o nome dele. O nome dele é pastor. Na verdade, a gente tem dificuldade de compreender coisas pequenas, coisas mínimas, muitas vezes. Vai conseguir entender que Jesus era o próprio Deus. Mas Jesus entende que ele tem uma missão a ser cumprida. E o que é fundamental nesse texto é que Jesus tem uma missão, e essa missão tem que ser cumprida. Ele tem que realizar essa missão em nome daquele que o enviou, sendo ele o próprio Deus. Eu lembro que li um livro, não tem em português o livro, mas um pastor, ele ficou viúvo, ele ainda jovem, nada deu certo para ele, e ele resolveu voltar para a Flórida. E então ele contratou um carro para levá-lo e pediu que o caminhão levasse a mudança. Ficou combinado que no final da semana o caminhão levaria a mudança dele e ele ia para a Flórida, porque onde ele estava nada foi realizado, nada de sucesso ele alcançou. E quando ele saiu e passou por Tennessee, por Madisonville, ele parou para lanchar, pediu o motorista do carro que havia contratado para levá-lo até a Flórida. Ele pediu que parasse para ele poder lanchar. E quando ele saiu do carro, um panfleto veio pelo vento, sendo levado, rolando no vento, e bateu na perna da calça dele. E ele baixou e pegou aquele panfleto. E o panfleto dizia o seguinte: a Igreja Congregacional de Madisonville vai fechar. Era esse o tema que estava escrito. Por falta de pessoas para se reunirem, nós resolvemos fechar a igreja de Madisonville. E o culto para fechar a igreja será no dia tal. E ele olhou o dia, era exatamente aquele dia. E ele entrou para lanchar com aquele folheto na mão. E ele pensou: por que esse folheto bateu na minha perna? Por que o vento trouxe para mim? E ele tomou uma decisão. Entrou no carro e disse ao motorista do carro que ele havia contratado para levá-lo até a Flórida, disse:
você conhece esse endereço? E disse, mais ou menos. Disse, vamos para lá. E eles rumaram para a igreja, e a igreja estava reunida para fazer o culto de encerramento das atividades da igreja. Ou seja, fechar o templo, não ter mais a igreja congregacional de Madisonville. E aí ele chegou, ele entrou e algumas pessoas estavam cantando naquele culto de encerramento, e ele pediu a palavra. E aí disse, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Eu estava indo embora para a Flórida, parei para lanchar, e esse folheto veio, bateu na perna da minha calça, eu peguei, e Deus está dizendo ao meu coração que essa igreja não vai fechar, que é para eu ficar em Madisonville e pregar aqui e dirigir essa igreja e não deixar essa igreja fechar. E um silêncio se fez dentro da igreja. E aí a pessoa que estava à frente dirigindo o culto, a reunião, não era um pastor, era um vice-presidente, disse, mas como assim? Ele disse, eu quero que vocês me deem a oportunidade de dirigir essa igreja e ela não vai fechar. E aí eles fizeram a reunião com aquelas pessoas que estavam ali para consultar as pessoas, e elas concordaram durante 3 meses a igreja continuar reunida. E essa igreja retomou a sua marcha, esse pastor assumiu essa igreja, a igreja retomou a sua marcha e ela cresceu. E hoje ele é morto, e ele escreveu um livro que é A Igreja que Não Quis Morrer. Isso mesmo, é em inglês o livro. A Igreja que Não Quis Morrer, em Madisonville. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão. Jesus está dizendo aos irmãos dele, olha, vocês querem que eu vá para uma festa, não é essa a minha missão. Eles disseram, o que você faz, você tem que se tornar conhecido, famoso. E ele disse, essa não é a minha missão. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai. A minha missão é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A coisa mais bonita é quando você descobre que Deus quer algo de você. E aí você se dispõe, você se coloca à disposição, dizendo, pode ser, não importa o tamanho do deserto. Se você for um Moisés à disposição de Deus, vai atravessar o deserto com mais de 1 milhão de pessoas. Não importa o tamanho da caverna e dos leões, se você for um Daniel e estiver à disposição de Deus, você vai sair da caverna dos leões. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho da enfermidade, se você for um homem ou uma mulher nas mãos de Deus, a bênção de Deus vai acontecer e a vitória virá. É isso que nós precisamos entender com Jesus. Eles estão dizendo, você tem que se tornar conhecido. Ele disse, mas eu não vim ao mundo para me tornar conhecido, famoso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E todos nós precisamos entender isso. Os irmãos de Jesus não conseguiam entender que ele tinha uma missão. E muitas pessoas, amigos, colegas de universidade, colegas de profissão, eles não conseguem entender que você tem uma missão. Você tem um propósito. Deus criou você e tem conservado a sua vida porque Ele tem um propósito a ser realizado através de você. Aquele livro, A Igreja que Não Quis Morrer, retrata bem a vida de uma pessoa que entendeu que Deus tinha um propósito para ele. Como que alguém vai parar no vento, lanchar, vai parar e o vento traz um folheto, e ao pegar o folheto e sentar para lanchar, ele entende que Deus está falando com ele. Deus certamente tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês melhores do que eu. Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Todos nós precisamos de Deus, todos, sem exceção. Mas cada um de nós, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Qual é o propósito que Deus tem para você? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar nisso? Não precisa ser alto escalão, não precisa ser super inteligente, não precisa ser rico, não precisa ser influente, conhecido, só precisa estar disponível para que Deus possa usar você.
É isso que Jesus está dizendo aos irmãos dele. Disseram: você tem que ser conhecido. Ele disse: não, não preciso ser conhecido. Eu só preciso fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade de Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós.